De dezembro, última live de 2025, gente. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres por cada live, cada mensagem liberada nesse lugar, cada devocional. Quanto conhecimento Deus liberou sobre nós e eu estou muito feliz. E essa última live, o que você precisa deixar? O que precisa ficar neste ano para que o novo possa nascer? Já parou para pensar sobre isso? O que eu preciso? O que precisa ficar para o próximo ano? Então nós vamos ficar falando hoje sobre isso, nossa última live do ano de 2025. Sejam muito bem-vindas todas vocês, Juliana. Me alcançou. Quem é este? Que era sem pecado e não me condenou. Bom dia, Helena, Rosa. Última live do ano. Quantas palavras o Senhor liberou para nós durante esse ano, né? Foram muitas. E hoje eu trouxe uma live especial para que a gente possa guardar aí no coração o que precisa ficar neste ano para que o novo possa nascer. O texto bíblico está em Isaías 43. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui me acompanhando tanto tempo. Deixa eu ver aqui quem está aqui já comigo. Bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, Juliana. Gente, muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio de Janeiro. Essa é uma época do ano que a gente passa bastante calor e a tendência é aumentar. Vamos se cuidar também nesse ponto, né? Deus é bom o tempo todo, tudo que Ele faz é bom, mas precisamos ter esse cuidado aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, estamos aqui juntos. Então, como eu estava falando, nós estamos nessa última live do ano. Eu preparei uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu sempre nesse mês eu gosto de trazer essas mensagens para fazer a gente lembrar, né? Eu já quero que você abra aí a Bíblia, ou se não, ouça, né? A fé vem pelo ouvir. Ouça o que eu vou falar aqui. Isaías 43. Isaías 43. Antes eu quero fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. O dia 23/12/2025. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres por tantas palavras, tantas mensagens que foram derramadas durante esse ano de 2025. Muitos, Senhor. Muitos devocionais, muitas lives, momentos importantes para nosso crescimento espiritual. Agora peço que o Espírito Santo me guie nessa palavra também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 43 diz assim, versículo 13. Para dar base o que a gente vai falar aqui. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Por que Isaías estava entregando essa mensagem? Se você ler uns versículos antes, está falando da libertação do jugo da Babilônia. Aí ele começa aqui, ó. Eu sou o Senhor, o Santo de Deus, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Então o Senhor está fazendo eles lembrar, ó. Eu sou o Santo Deus de vocês. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra, os cavalos de exército e forças, e a força, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. E eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. O que a profecia está dizendo para eles? Lembra o que eu fiz com vocês, que eu livrei vocês, né, dos carros de fogo, dos homens durante a guerra? E aí ele vem dizendo aqui no 18, não fique lembrando das coisas passadas. Agora vamos olhar para frente?
Né? Nem pense nas coisas antigas. Ele está falando, deixa o passado, receba agora o novo. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eu porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Então, o mesmo Deus que está falando para Israel, vamos embora olhar para frente. A gente vai trazer essa palavra hoje aqui para a gente meditar. Bem-vinda, bem-vinda a todas vocês que está aqui comigo. Neia, Tino, Juliana. Vamos lá. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisas novas. Eu já quero que você comece a pensar, né, comigo aqui. Eu sempre deixo aqui uma palavra, uma frase para você pensar. Eu quero que você pense em algo que precisa ficar neste ano. Começa a pensar durante eu vou falando. O que eu preciso ficar neste ano de 2025? Um peso emocional que precisa ser entregue. Eu tenho que entregar isso a Deus e esse peso emocional que eu carrego. Um padrão que não pode ser levado para o próximo ciclo. Que padrão de comportamento eu preciso deixar para trás para poder eu vencer? Porque lembra o que o texto diz? Não lembre das coisas do passado, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Então, antes dele fazer uma coisa nova, eu vou precisar ver as questões que eu tenho que deixar para trás. Né? Um padrão que não pode ser levado para o próximo ciclo. E também um espaço que precisa ser aberto para o novo de Deus. Para o novo de Deus chegar, vai precisar abrir um espaço. Tá? Deus não cria o novo sobre acúmulos. Tá? Antes de anunciar algo novo, ele nos chama a deixar algo para trás. Por exemplo, o novo de Deus exige espaço. Nem tudo que é antigo é pecado, mas pode ser peso. Há coisas que cumpriram o seu ciclo e a gente precisa fechar esse ciclo. Ela já cumpriu. Tá? Então, o novo de Deus não nasce assim, onde o coração está cheio do passado. Não tem como. Eu vou ter que ressignificar para poder viver o novo de Deus. O passado ele pode virar um lugar de aprisionamento. Quando Isaías fala, não vos lembreis das coisas passadas, Deus não manda apagar, por exemplo, a memória. Mas não viver preso a ela. Está falando de prisão emocional. Né? O passado pode nos paralisar. O passado pode trazer culpas, fracassos, traumas. Até vitórias antigas. Não lembreis das coisas do passado. Culpas, fracassos, traumas. Não carrega mais isso. Para que Deus possa se revelar a você no novo dele. Eu vou explicar como, tá? Exemplo bíblico. Lembra de Israel? No deserto? Preferia o quê? Lembrar do Egito e confiar no futuro. A confiar no futuro. Quando eles estavam no deserto, viveram um processo de libertação tão grande, né? Teve que passar por aquela experiência de Faraó. Eles já estavam 400 anos sendo escravos. E Deus queria levar eles para uma terra prometida. Que mana leite e mel, uma terra boa para eles plantarem, colherem. Tá? Quando eles estavam no deserto, gente, eles preferiam ficar lembrando. Lá pelo menos a gente tinha cebola. Lá a gente tinha não sei o quê. Nós tínhamos carne. Aí Deus mandava carne, Deus mandava. Então, assim, isso acontece mesmo com o ser humano, né? A gente fica tentando buscar o passado para o presente. O passado virou referência emocional para eles, né? E muitas vezes vira para a gente também. A mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada. O anjo falou assim, ó, ninguém pode olhar para trás, que aquilo ali foi amaldiçoado por Deus. Foi amaldiçoado. Então tem coisa que você já percebeu que Deus não está mais ali.
E a gente fica aqui, não, mas eu tô emocionalmente presa, porque né, eu fiquei aqui 30 anos, eu tô aqui há 40 anos. Já acabou. Se você quer coisa nova, vai ter que romper. Trabalha esse teu emocional, trabalha essas culpas e vamos viver o novo de Deus. Pessoas que vivem presas ao passado. Se eu tivesse feito diferente, né? Ela pensa assim. No passado era melhor. Poxa, no nosso tempo, lá, não sei aonde, né? O passado não tratado impede o novo. Tá? Você tá aqui na Terra para evoluir, para crescer. Passou. Trabalha isso na sua mente, ressignifica isso. Eu preciso viver o novo de Deus, mas eu vou ter que romper com determinadas coisas nesse ano. Já vai trabalhando isso em oração. Quando o versículo no 43, 18 fala assim, não considereis as antigas. Há relacionamentos, fases, pensamentos e até funções que terminaram já. Aquela função que você tinha já terminou. Foi para aquele período. Deus encerra ciclos para nos proteger, não para nos punir. Amém? Deixa eu ver vocês aqui. É isso aí, ó. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Vou voltar aqui, ó, para fazer a pergunta para vocês pensarem. Há algo que precisa ficar neste ano. Então o nosso tema hoje dessa live é para a gente poder pensar. A última live do ano. O que precisa ficar neste ano para que o novo possa nascer? O que precisa ficar? E aí as perguntas são: algo que precisa ficar neste ano, um peso emocional que precisa ser entregue, um padrão que não pode ser levado para o próximo ciclo, um padrão de comportamento, um padrão, enfim, um espaço que precisa ser aberto para o novo de Deus entrar. Então vai pensando aí. E aí, eu falei dos exemplos bíblicos, né? Não vos lembrei das coisas passadas. Falei aqui da mulher de Ló, de Abraão. E aí a gente vai agora pensar junto. Né? Não considereis as antigas. Há relacionamentos, fases, pensamentos e até funções que já terminaram na nossa vida e a gente fica segurando. Tá? Abraão, por exemplo, quando Deus falou assim, ó, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Rompeu. Ele rompeu. Ele precisou sair da casa do pai para viver a promessa. Enquanto ele estava na casa do pai, não tinha promessa, não tinha como realizar. Por quê? Porque ele era dependente emocionalmente do pai. O pai era o patriarca. E geralmente na história, né, quando a gente vê a história, o pai ele era aquela figura que mandava, que controlava, que tinha toda a autoridade. Então, se ele está ali debaixo do pai, e segundo os estudiosos, a cidade onde ele morava, o povo que ele vivia era muito idólatra. Então, ele tinha que sair dali. Então, Deus falou, sai da casa do teu pai para viver a promessa. Então, Deus encerra ciclo para nos proteger, não para nos punir. Moisés teve que deixar o palácio para cumprir o chamado. E Jesus encerrou vários ciclos antes de iniciar outro, né? Fechou aquele ciclo com a mãe, com os irmãos, agora chegou a minha hora. Mulher, é chegada a minha hora. O que tenho eu contigo? Né? É chegada a minha hora. Então, nós precisamos entender desse amadurecimento espiritual e emocional. Se a gente não amadurecer, a gente não vai viver novo ciclo, tá bom? É desafiador sair de um determinado lugar, é desafiador ter que fechar uma situação, mas pensa no resultado final que você vai ter de crescimento emocional, espiritual, às vezes até financeiro, né? Porque você saiu de determinado lugar que já estava passado já, né? Então, nós aprendemos que há hábitos que não cabem mais. Há padrões emocionais que precisam morrer. E há expectativas que precisam ser entregues.
Então, deixa eu aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Deixa eu só ver aqui se vocês já estão falando alguma coisa. Se quiser escrever, Pai do Senhor, Lucinéia, Pai do Senhor. Se vocês quiserem deixar alguma coisa, olhar para cada momento da vida que tem novo de Deus em todos eles. Exatamente, Helena. Gente, o que mais nos prende ao passado é a dependência emocional, tá? Por isso que é importante, quando você identifica isso, procurar ajuda, né? Procurar ajuda, aconselhamento de alguém mais maduro, um aconselhamento espiritual, um aconselhamento profissional também, para você tomar suas decisões, tá? Porque nós, no modo geral, né, falando agora terapeuticamente, nós somos muito dependentes emocionalmente de coisas, de pessoas, de lugares. E às vezes a gente não rompe por causa dessa dependência emocional. Ah, mas foi 20 anos aqui, foi 30 anos. Ah, o fulano foi tão bom. Ah, a minha história tá toda aqui. Tá. Ei, a história de Abraão estava toda lá na terra dele. E Deus falou para ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus rompe ciclos, gente, para nos proteger, para nos abençoar, tá? Precisa fazer essa leitura, está no tempo de romper já. Nem todo hábito, vamos falar sobre hábitos que não cabem mais. Nem todo hábito é pecado, mas muitos se tornam obstáculos quando Deus quer nos levar para um novo ciclo. Exemplo, rotinas que já não alimentam a vida espiritual. Você tem percebido que você está numa rotina, num ativismo religioso, faz agenda, congresso, não sei o que, mas a tua vida espiritual não está sendo alimentada. Eu só estou servindo. Entendeu? Então, para pensar sobre isso. Então, hábitos que não cabem mais. Outro exemplo, viver sempre correndo, sem tempo para Deus. Ai, tô sem tempo porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. E não tem um momento que você para do dia. Nós aqui, quanto Ministério da Vida Plena, nós temos um horário diário, às 17h50. Para você passar a orar junto conosco. Se você botar o seu relógio para despertar, como a gente põe. Quando for chegando na hora, você pode parar onde você estiver. E se concentra ali, 1 minuto, 2 minutos e ora junto. Tem um poder, gente, isso. Né? A maioria das vezes eu estou aqui em casa, mas quando eu estou na rua, eu paro onde eu estou, me concentro ali naquele momento. E o mundo espiritual, ele vê a intenção do nosso coração. Entende? Então, como que você tem feito? Corrido para tudo quanto é lado, não tem tido tempo? Porque nós aprendemos no nosso passado, na nossa forma de conhecer Deus, que eu preciso parar, eu preciso estar dentro do quarto, trancar a porta, dobrar o joelho. Então, como que a gente faz o dia todo? Se hoje, o próprio Jesus falou para aquela mulher samaritana, chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Então, quando eu posso, claro, tem momentos que eu estou no meu quarto, que é maravilhoso, eu dobro o joelho aqui, mas quando eu não estou, não quer dizer que Deus não está também. Então, são coisas que eu preciso romper para eu poder avançar, tá? É isso aí, Ivone, seja bem-vinda, paz. Então, eu fiz algumas perguntas lá em cima para vocês refletirem, tá? Com essa live, que é algo que precisa ficar neste ano, um peso emocional que precisa ser entregue, um padrão que não pode ser levado para o próximo ciclo, um espaço que precisa ser aberto para o novo de Deus. Então vai pensando sobre isso aí,
que Deus quer que a gente pense. As perguntas fazem a gente pensar. Tá? Então, hábitos que não cabem mais. Viver sempre correndo, sem tempo para Deus. Começar o dia olhando no celular, né? E não na presença. Muitos de nós estamos não vivendo esse tempo do celular. Então, separe um dia para você orar antes, né? Hábitos de fuga, por exemplo. Hábitos que não cabem mais. Então, tem hábitos que é hábitos de fuga. Comer. Às vezes a gente está comendo excessivamente e não é fome, é ansiedade, é outra coisa. Então, começa a pensar sobre isso. Por que eu estou comendo agora? Tá fazendo sentido? Eu estou com fome? Entendeu? Começa a tirar esses hábitos de comer muito, de comprar, compra, né? Trabalha excessivamente porque eu preciso. Reveja isso. Ou se distrair para não lidar com as dores. Dores, gente. O passado, ele precisa ser ressignificado, ele precisa ser reconhecido. Realmente, eu vivi isso aqui. Isso fez parte da minha história. Mas eu não quero levar isso mais para frente. Eu preciso tratar isso aqui. E aí você procura uma ajuda de um profissional, uma ajuda de um ministério experiente. Nós, por exemplo, temos a mentoria Vida Plena, que ela é um espaço de acolhimento para você que é crente e que gostaria de conversar, de contar a sua história, seus pecados, coisas que estão te aprisionando no mundo espiritual que você sente, pressão, opressão. Falar, poxa, é algo que eu carrego, que me tem um peso muito grande. Pronto. Vem, conversa, porque eu não encontro um espaço seguro para conversar. Você vem conversar. E além disso, você ainda tem um material gravado na plataforma com várias lives que eu fiz, aulas que eu fiz, que é um material de apoio para poder acrescentar no seu desenvolvimento e restauração, tá? Vai abrir dia 7 de janeiro e começa o atendimento dia 15 de janeiro. Então, você está convidada. É só você chamar, tocar na bio, chamar ali o suporte e ela vai te dar toda a informação. E nós já estamos com uma sala VIP de reserva, tá? Se você quer, eu tenho desejo, chama a Juliana nos grupos. Quem conhece a Juliana, chama ela lá. E aí fala, me coloca nessa lista de espera, porque eu tô com interesse de fazer. Lá você vai ter condições especiais, tá bom? Ambientes que puxam para trás. Conversas repetitivas, ciclos de reclamação, exposição constante a conteúdo que drena a sua fé. Gente, tanta coisa que eu preciso pensar que não cabe mais para esse ano. Sabe um grupo de conversa, de pessoas que te falam assim, não vale a pena ficar conversando com essas pessoas porque elas drenam a nossa energia, traz uns assuntos que não tem nada a ver, drena a minha fé. Vou deixar isso para trás. Corta esses ciclos. Se não está acrescentando, só está trazendo problema, não tem problema nenhum. Tá? Deus não te pune porque eu quero irmã, mas se essa irmã não está tendo uma vida de vigilância e de compromisso com a fé, não é você que vai tentar salvar ela, tá? Então você vai evitar porque você precisa romper pro próximo ano. Colar com gente, com pessoas espirituais que vão avançar, tá? Israel no deserto, né, não conseguia largar os hábitos do Egito. E Deus, falou assim, não vai entrar nenhum desse povo aí. Só de 20 anos para baixo. Porque vai aprender aqui comigo no deserto. Os que nasceram aqui. Esses outros que vieram de lá, ninguém vai entrar. Porque era uma murmuração, gente, o tempo todo. Mesmo depois de ver todos aqueles sinais. E o texto diz que eles não entraram, tá? Não entraram na terra prometida. Então, se você ficar nesse ciclo repetitivo de murmuração, você não vai poder viver, experimentar o que Deus tem para você. Então, busca ajuda, conversa com pessoas. Eu estou aberta para estar atendendo vocês dentro da mentoria. E essa é a forma de eu ajudar vocês, tá? Muitas pessoas
outra coisa, há padrões emocionais que precisam morrer, tá? Então muitas pessoas entram em um novo ano com as mesmas reações, os mesmos medos, os mesmos gatilhos, né? Então, por exemplo, autossabotagem. Então, você precisa se autoconhecer. O que eu estou fazendo para me sabotar? Por exemplo, isso não vai dar certo. Não sou capaz. São pensamentos automáticos, né? Não sou capaz, isso não vai dar certo. Muitas vezes é pensamento que já está enraizado em você. Medo de se expor, medo de tentar, medo de confiar, reações emocionais desproporcionais, exposições. Então, isolamento, fecha o coração. Então, eu preciso entender que padrões emocionais, faz uma autoanálise se você está com algum desses padrões. Isso tem que morrer para o novo de Deus vir, tá? Lembra de Gideão? Se via como fraco, mesmo depois da palavra de Deus. Varão valoroso, sou contigo. Não sou o menor da casa do meu pai. Para com esse negócio, começa a levantar, busca ajuda para você viver. Às vezes você tem tanto potencial. Pedro reagia por impulso antes de ser tratado por Jesus, lembra? O negócio dele era resolver no braço ali, rapidinho, vamos embora. São esses padrões, deixa o Espírito Santo tratar. Elias, depois de grande vitória, cai no medo, na fuga. Deixa eu ver aqui, tem muita coisa que precisa deixar para trás. Isso aí. Vamos começar a refletir sobre isso. O tempo está passando. Nós estamos amadurecendo, estamos envelhecendo. Nós precisamos quebrar esses padrões. Deus não cria o novo enquanto reagimos com emoções antigas. Guarda isso. Deus não cria novo enquanto a gente reage com emoções antigas. E há expectativas que precisam ser entregues. Algumas frustrações, elas existem porque estamos tentando controlar como Deus deve agir. A gente é assim. Aí a gente pensa assim, achei que já estaria em outro lugar. As expectativas que a gente tem, né? Achei que já teria acontecido. Achei que Deus faria diferente. Então, algumas frustrações existem porque estamos tentando controlar como Deus deve agir. A gente achava do nosso jeito, né? Lembra de Marta? Esperava que Jesus agisse do jeito dela. Já tem 3 dias. A gente mandou chamar você. Já tem 3 dias, 4 dias que o meu irmão já morreu. Jesus falou, calma, Marta. Né? João Batista se frustra porque Jesus não corresponde às suas expectativas. E os discípulos esperavam um Messias político, não um servo sofredor. Né? É esse o Messias que viria? Então nós precisamos trabalhar a nossa frustração em achar que tem que ser do nosso jeito. E quando Deus faz diferente, né? Expectativas não entregues se transformam em frustração espiritual. Quando eu solto a expectativa, eu recebo a vontade de Deus. Então, qual é a expectativa que você está assim, né, falando para Deus como você quer? Solta ela, fala, Deus, seja feita a tua vontade. Eu gostaria que fosse dessa forma, mas a forma como o Senhor vai fazer é perfeita. Solta ela e descansa. Quando eu solto a expectativa, eu recebo a vontade de Deus. Então, o novo de Deus, ele exige morte, gente. Antes de vida. Não há ressurreição sem sepultamento. Então, eu quero que você identifique. Quero convidar você a identificar, a entregar e a confiar. Identificou tudo isso que a gente está falando aqui. Entrega e confia. Não leve para o próximo ano. Thalita, eu estou orando tanto pelo meu filho, pela minha filha. Às vezes quando eu falo, às vezes quando eu
falo para Deus, entrega e descansa e confia. E segue a sua vida, segue o seu caminho. Fala do amor de Deus na hora que for preciso. Converse. Mas não fique tentando dar o seu jeito. Deixa que Deus vai agir nesse caso. Eis que faço coisas novas. Como diz o texto. O novo não começa fora, começa dentro. Deus pergunta, há espaço aí? Há rendição? Já me rendi, Senhor. Rendida estou aos pés da cruz. Tem rendição? Há obediência? Então o novo não começa fora. Eu tô vendo as coisas aqui. Não, o novo começa dentro. Há espaço. Tem espaço aí para Deus colocar o novo dele? Ou ainda tá cheio de entulho das minhas vontades? Tudo isso que a gente falou. Há espaço. Há rendição. Senhor, eu tô rendida a ti. Já descanso, entreguei. Há obediência. Então, eis que faço coisas novas. Lembra de Ruth? A Ruth deixa Moabe para viver um novo futuro. Eu vou contigo, minha sogra. Aonde tu for, eu irei. Ela tinha chance de ficar, porque a sogra falou, não, fica, minha filha. Aqui é tua terra, aqui é tua história, aqui é tudo teu, tarará, tarará. Eu vou voltar para minha terra, Noemi falou. Ela falou assim, não, eu vou contigo. Eu vou deixar tudo aqui e vou com você. Entendeu? Olha o nível de dependência de Deus, de maturidade, de acreditar. Então ela deixou Moabe para viver um novo futuro e foi bem sucedida, né? Casou com Boaz, foi aí uma mulher bem sucedida na vida. Por quê? Se ficar presa ao velho, não tem como viver um novo. Vai ficar assim, ó, na beira ali, uma coisinha, outra, mas não vive na integridade o novo de Deus. O apóstolo Paulo, ele precisa morrer para o passado religioso para viver o chamado. Ele era extremamente religioso, ele perseguia o povo de Deus, porque ele via a religião como algo assim, não pode ser diferente disso aqui. Se for diferente disso aqui, vocês não são crentes. Aí começou a perseguir o povo de Deus. Porque o povo de Deus falava do Messias, né? Falava que o Messias já estava aí, tarará, tarará. Até que o Messias se revela a ele. Ele precisou morrer para o passado religioso dele para viver o chamado, que foi aí um dos maiores apóstolos, né? Com mais de 14 cartas aí dentro da Bíblia dele, né? O novo ano não precisa de mais promessas, mas de mais rendição. Deus não trabalha onde não há espaço emocional e espiritual. Deus não trabalha onde não há espaço emocional e espiritual. Então eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar dessa dependência emocional do passado. Eu nasci aqui, eu vivi aqui, isso aqui é tudo pra mim. Eu preciso me largar, deixar emocionalmente uma pessoa. Não tô falando que você tem que deixá-la fisicamente, mas emocionalmente, muitas vezes eu tenho que deixar essa pessoa. Eu sou dependente dela para resolver as coisas, eu sou dependente. E você vê que essa pessoa, ela não te faz crescer. Então você pode estar do lado dela, mas você romper com essa carência emocional. E para isso, muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional para isso. Tá? Ajuda espiritual. O novo ano não precisa de mais promessa, mas de mais rendição. Deus não trabalha onde há espaço emocional e espiritual. Onde não há espaço emocional e espiritual. Antes de você perguntar o que Deus vai fazer, pergunte o que Ele está pedindo para eu deixar. O que Deus está pedindo para eu deixar? Antes de você perguntar o que Deus vai fazer aqui. Amém?
Então eu perguntei lá no início, quem chegou depois, algo que precisa ficar neste ano para você pensar. Um peso emocional que precisa ser entregue. Um padrão que não pode ser levado para o próximo ano, próximo ciclo. E um espaço que precisa ser aberto para o novo de Deus. Hoje vocês estão vendo que o Ministério Vida Plena é um ministério independente, não tem vínculo denominacional, né? E ele é uma ferramenta de apoio para você, de igrejas, para mulheres de oração, de intercessão, para você poder fluir melhor ainda no seu chamado, no seu ministério. Então, quando Deus mostrou isso para mim, porque eu via muita dependência emocional e pouco investimento, né? Nas lideranças, nos coordenadores, eu saí para buscar conhecimento. Eu falei, eu preciso romper porque eu preciso... Comecei a estudar, eu falei, eu preciso buscar conhecimento. E quanto mais eu buscava conhecimento, eu rompia com coisas, com ciclos, com situações, com lugares. Porque eu me fortalecia. E Deus me mostrava, é aí. Se você ficar preso, você não vai viver o que eu estou te mostrando. Que era isso aqui. Era eu poder ter um espaço onde eu pudesse ensinar, eu pudesse compartilhar, eu pudesse tratar pessoas. Hoje eu já tratei centenas de pessoas durante esses 2 anos que eu estou atendendo. Pessoas de vários lugares. Brasília, São Paulo, Ceará, até fora do país. Portugal, Dubai, também teve de Estados Unidos. Então, assim, como que eu ia viver esse novo de Deus se eu tivesse presa no passado? Não que o passado não funcionasse mais, ele funcionou até aquele momento, para que eu pudesse ter uma base e agora você vá adiante em algo que eu tenho que te mostrar. Então eu fui construindo, desenhando debaixo de um rompimento emocional. Vocês estão entendendo? Então hoje o Ministério Vida Plena acolhe mulheres, líderes, que tem um local, um espaço seguro para elas conversarem, por conta da minha experiência. Hoje, com a minha formação, eu sou uma psicóloga em formação, estou no período já final, né? Indo para o final. Então, já estou adquirindo mais conhecimento na área do comportamento humano. Tudo isso para quê? Para poder fortalecer e desenvolver melhor o ministério. Aí eu te pergunto, se eu ficasse preso, mas eu tô aqui 30 anos, mas eu tô aqui 50 anos, eu tô aqui, e eu não via a possibilidade de fazer isso aqui, ali, entende? Então Deus falou, vai, veja o que eu tenho para te mostrar e rompe, entendeu? Fiz tudo isso de forma digna, de forma honesta e de forma sábia, no tempo certo. Pronto, tô aqui. Tem mais coisas para Deus fazer? Tem muito mais. E eu estou investindo nisso. Vocês estão entendendo, minha gente? Cadê vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo? Ó. É isso aí, precisa deixar muitas coisas. Então, hoje eu estou aqui no Ministério Vida Plena, como um ministério de apoio, porque eu rompi. Eu tinha uma visão que Deus já tinha me dado. Quando eu comecei no online, eu já estava no presencial ainda trabalhando na igreja do qual eu saí. Eu estava fazendo as duas coisas, mas não daria, não tinha, porque a igreja exigia de muitas demandas. E Deus falou, vai chegar o tempo de romper. Né? Porque nós estamos falando sobre romper, deixar o velho para viver o novo. Quando chegou meu tempo de romper, fizemos tudo de forma ordenada, entregamos, e eu comecei a fazer cursos. Estou fazendo psicologia, estou fazendo outros cursos, estou me envolvendo, e Deus está abrindo os caminhos.
E hoje eu tô aqui podendo ajudar mulheres, como eu falei para você, de vários lugares, a se destravar, a crescer no mundo espiritual, a crescer como intercessora, como líder. Temos o espaço da mentoria justamente para isso, que é um espaço individual, onde você pode falar comigo diretamente. E pela minha experiência, eu vou te aconselhar biblicamente e pela minha experiência profissional. Então, rompe de forma que Deus esteja no controle de tudo isso, tá? Então, algo que precisa ficar neste ano, pensa aí. Um peso emocional que precisa ser entregue. Um padrão que não pode ser levado para o próximo ciclo. Um espaço que precisa ser aberto para o novo de Deus. Senão, a gente fica sempre levando a mesma coisa para o próximo ano. O novo de Deus não nasce em coração cheios de ontem. Tá bom, gente? Então, eu falei aqui muita coisa que dá para você rever depois dessa live, tá? E você ir rompendo, tá? Muitos exemplos bíblicos que eu trouxe. O novo de Deus nasce em coração disponível, como eu falei, eis que faço coisas novas. O novo não começa fora, ele começa dentro. Então eu tenho que fazer algumas perguntas para eu poder saber. Qual é essas perguntas? Há espaço dentro de mim para Deus fazer? Ou ainda estou entulhada com um monte de coisa ainda? Há rendição, eu estou rendida, eu ainda estou no controle. Há obediência? Então, eu preciso pensar sobre essas coisas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão chegando. Quem vai ver no YouTube também, seja muito bem-vinda. Esse foi a nossa live do último ano, glória a Deus. E eu quero que na oração você entregue agora do passado. Entregue o seu passado a Deus. O Senhor está aqui. Obrigada. O passado, gente, a gente às vezes tem dificuldade de romper com o passado, porque a gente tem carência emocional. A gente carrega um peso emocional de pessoas, né? De lugares, de objetos. Ah, isso aqui tem um significado para mim, isso aqui tem, não sei o quê. Se não romper esse ciclo, não vive o novo de Deus. Se Deus já falou para você, não, Deus ainda não falou, ainda não senti, fica esperando no Senhor, tá? Deus falou para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele precisava romper com os pais. Ele precisava romper com aquela região, com a sua cidade. Entendeu? Ali tinha muitos elementos que não contribuíam para o crescimento dele e desenvolvimento. Então, como contei para vocês a minha história, foi bom até aquele momento. Deus me trouxe até ali, mas para a visão que tinha para fora, eu precisava romper, tá? Então, entrega do passado na sua oração, entrega. Pede ao Senhor para curar a cura das memórias, desapego espiritual, né? A abertura para o novo de Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. Nós vamos orar aqui já, tá? E eu sugiro para você pensar, Senhor, eu libero o que ficou para trás e recebo o novo que vem de Ti. Na sua oração você fala, Senhor, eu libero o que ficou para trás e recebo o novo que vem de Ti. Então, gente, assiste novamente essa live, vai ser muito importante para você entender muita coisa. Eu vou botar lá no YouTube também. Vou rever, pois tem quase uma vida para deixar para trás. Olha aí. E tá tudo bem. Quando Deus chama, pode ser a idade que for. Ele tem projeto pra gente, tá? 3 coisas importantes: a espaço, a rendição e a obediência. Isso aí. Não tô mais conseguindo ficar com isso dentro de mim. Busca ajuda, Ivone. Conversa com pessoa experiente. Se quiser, põe o seu nome na lista de espera da mentoria para você conversar, tá? Deus abençoe. É só chamar a Juliana no grupo e ela vai colocar você lá na lista de espera. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento, Espírito Santo, aproveitar essa live e esse momento que estamos juntos
conversando sobre esse assunto. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que vão entrar, precisam ouvir isso. Nos ajuda agora a entregar o nosso passado ao Senhor, para viver um novo ciclo. A cura, Senhor, das memórias. Nos ajuda, Senhor, as memórias feridas, as memórias, Senhor, que marcaram nossa história. Nos desapega, Senhor, espiritualmente daquilo que não é mais, Senhor. O Senhor não está mais ali, não está mais querendo que nós ficamos ali. Abre, Senhor, a abertura do novo de Deus para nós e que possamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Senhor, fala conosco todo o tempo e cada uma que está aqui possa ter sensibilidade do Espírito para entender, coragem para realizar, Senhor, o novo de Deus na sua vida. E abre as portas, Senhor. Abre as portas para cada uma aqui. Seja a porta, Senhor, que ela precise nesse momento para viver esse novo, Senhor. A cura das emoções, a cura da alma, a cura financeiramente, ou às vezes um relacionamento que está sendo tão desgastante, que ela possa se curar emocionalmente disso. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um novo ciclo, um novo de Deus. Eu declaro que esse velho, você vai conseguir, em nome de Jesus, deixar as coisas bagagens para trás e viver o novo do Senhor. Amém? Em 2026. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, minhas irmãs. Um bom tempo de Natal com a família, né? Com os seus parentes, cuida das suas emoções. Eu sei que nesse tempo nós temos que lidar com muitos parentes e muitas vezes tem pessoas que são tóxicas, mas Deus não te chamou para viver no meio de toxicidade. Você se posiciona, você seja firme e rompa com ciclos que já tá te trazendo mal, tá? Prepare o seu emocional, prepare a sua mente, o seu espírito e vá crendo que Deus é com você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Mais que vencedor. Amém, amém. Deus abençoe. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. A gente volta em janeiro, tá? Com as nossas lives novamente. E eu volto a falar, já falando sobre o jejum. Então nós vamos voltar nas nossas lives, tá bom? Possivelmente eu vou fazer uma live no dia 2. Nós vamos ter o nosso culto, tá? Culto das intercessoras. E vamos ter uma live também. Ok? Deus abençoe. Um grande abraço.